Por isso que ela é maravilhosa. Maravilhosa igual você. Maravilhosa. Wonderful, just like you. Meu Deus, olha como eu estou. Ainda bem que as pessoas não ligam pra aparência e pra palavra, né? Ainda bem, glória a Deus. Aleluia. Infelizmente. Aleluia! Infelizmente não é assim. Gente amada, paz, já tá começando, esposa Eli. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu abrir o celular aqui, porque os comentários no computador travam. É verdade. Então é bom pra gente acompanhar por aqui, pelo menos os Oi, comentários. Priscila, tudo bem, querida? Oi, Amanda. Amanda, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ela chora muito? Ela vai me entender. Oi, Jéssica, Luciana, Alexandre, Jaqueline. Oi, Flávia, tudo bem? Obrigada, querida. Amém. Vamos que vamos pro texto, porque senão o pessoal entra e fica com preguiça e sai. Mateus, capítulo 26, a partir do verso 42. Vamos, gente, Mateus 26, 42. Deixa eu até colocar aqui no coisa, porque senão as pessoas ficam perguntando. Mateus 26, 42 ao 51. Com a Eli maravilhosa Suassuna. Amém. Glória a Deus. Bora. Vamos, Eli. Avante, companheiro. Não, onde que é isso? O quê? Avante, companheiro. Eu já vi isso várias vezes. Não sei. Mateus 26, 42 é o momento em que Jesus está aonde? No Getsemane foi que meu Jesus orou. Nossa, tá inspirado ele. Getsemane, só uma curiosidade. Jesus estava no Getsemane. Getsemane em hebraico quer dizer prensa de azeite. Sabia dessa? Prensa do azeite. Por que prensa do azeite? Tem dois pontos. O literal, porque realmente era um lugar onde se espremia a azeitona para fazer o azeite. Certo. Portanto que o Getsemane era um jardim de oliveiras, né? Inclusive existem até hoje. Porém, tem um sinal muito profético. Tem. Foi o local onde Jesus foi prensado. Amassado. Ele foi prensado. Verdade. Pelos pecados dele? Não. Isso que é lindo, não é? É isso. Porque nós... Olha, eu posso fazer uma alusão a um texto aqui, Jeremias 18, que eu amo demais e falo sempre. Nós somos vaso de barro. Sim. Jesus não era vaso de barro. Não, muito mas contrário. Nós somos. E nós, quando somos amassados ou prensados assim, né? É para que a gente melhore. Mas por quê? Porque nós somos pecadores. Jesus não era. Jesus nunca pecou. E você quer ver uma coisa muito forte? Jesus, no momento em que ele está sendo pressionado ali no Getsemane para receber os nossos pecados. Aliás, ele é pressionado por ter recebido os nossos pecados. Sim. Ele levou os nossos pecados. Isaías 53, perfeito. E é interessante que a gente acha que quem pregou Jesus naquela cruz foi o romano, foi os sacerdotes fariseus, e não foi. Quem pregou Jesus na cruz foi eu e você quando pecamos, e ele escolheu passar por isso. Ele escolheu. Gente, aquela ideia de que Jesus foi morto é uma ideia tão estúpida. Jesus não foi morto por ninguém. A própria palavra diz que ele não morreu, não tiraram a vida dele, ele se entregou. Isso, João capítulo 10. Ele se entregou por nós. Isso, a minha Essa vida é uma prova de amor. Eu dou e depois torno a tomá-la. Sim. Ele tinha o controle de tudo desde o começo. Coisas. E aí ali na prensa, onde ele é apertado pelo peso dos nossos pecados, onde ele se afasta do Pai pela primeira vez na eternidade, o Filho e o Pai deixam de ser um, porque Jesus ele precisa ser um humano para morrer, Deus não morre, e aí ele morre, e o que sai dessa prensa e dessa morte, e do sangue derramado? O que gera? Qual é o azeite que vem? Fala aí, não. O Espírito Santo de Deus é derramado sobre a terra, sobre todo aquele que crê. Sobre ele é derramado o Espírito Santo de Deus. Qual é a vantagem que eu tenho de ter o Espírito Santo de Deus? Nossa, total. A nossa vida é outra com o Espírito Santo de Deus. Nosso consolador, nosso auxiliador, nosso conselheiro. Não tem coisa melhor na vida, tem? Eu vejo que muitas pessoas elas procuram, às vezes, consolo em palavra, num abraço, numa música. E nem sempre elas vão encontrar, porque tem dor que, ó, é só o Consolador que consegue. E não é lindo que tá exatamente
É isso que nós vemos nesse texto. Porque Jesus, sendo Deus, né? Jesus sendo Deus, 100% Deus, mas também 100% homem, passando Sim. por aquela aflição. Pensa que naquele momento ele era 100% Deus, mas ele não estava querendo que os discípulos orassem com ele? Sim, ele tinha necessidades humanas, né? Também, porque ele também era 100% homem. Ele também precisava que naquele momento eles estivessem intercedendo com ele, orando com ele. Se Jesus precisou de gente, como é que tem alguns que ainda querem dizer que podem viver eles e Jesus em casa sem precisar de ninguém, autossuficientes? É verdade. O próprio Jesus precisou da oração de alguém? Não tem como. Agora, imagina a aflição que ele sentia naquele momento, a angústia que ele sentia naquele momento, mesmo sendo Deus, mas também homem, sentindo na pele a dor do que ele já sabia que ia passar, porque ele já sabia pelo que ele ia passar. E o incrível, cara, é que, isso é muito profundo. Jesus, ele chega a suar sangue. É como se o veneno da serpente, do pecado, tivesse circulando no corpo dele. Ele já começou a ter as angústias. Imagina uma pessoa que nunca sentiu o peso do pecado. Vou dar um exemplo. A minha mãe, para quem não sabe, ela perdeu um filho. E ela sofre muito até hoje por isso. E eu já acho que é uma dor grande. Eu conheço uma outra mulher que teve uma dor ainda maior do que a da minha mãe. Porque ela estava fazendo um churrasco ali. E aí ela foi jogar álcool na churrasqueira. E aí pegou fogo na garrafa de álcool. Sabe? Ela foi o fogo subiu, pegou na garrafa. Aí ela, antes de explodir na mão dela, ela jogou a garrafa para trás. Os 2 filhinhos dela estavam brincando. A garrafa caiu nos 2, explodiu, queimou os 2 filhinhos. Aí você para e pensa, qual é o peso de culpa que essa mulher sentiu? Meu Deus. Você consegue imaginar? Não. Agora, você imagina que essa é uma mulher. Uma mulher. Jesus, ele não pegou a culpa dessa mulher. Ele pegou a culpa do mundo. Todo o peso de culpa, todo o peso de arrependimento, todo o peso de maldade, tudo de uma vez, ele recebeu sobre si. Era um peso muito grande. Era uma aflição muito grande. Imagina você quando você está num momento de angústia, de tristeza, de solidão, se sentindo sozinho. Já passou por esse momento? Todo mundo já passou por um momento em que se sentiu deixado, abandonado, né? E é isso que o diabo coloca como sementinha no nosso coração a todo momento. Ele pega no ponto da nossa, onde nós nos sentimos amados por Deus. Ele quer que a gente não se sinta amado por Deus. Ele tira a identidade, Ele né? quer tirar a identidade, o amor que nós sabemos que Deus tem por nós. Agora imagina esse momento que foi o mais terrível na sua vida. Ele não se compara com o que Jesus vivia naquele momento. Não, e ainda que você ache que foi pesado. Mesmo essa mãe, que para nós é a maior dor do mundo. É a mãe que perde um filho. Não tem nem como comparar, porque ainda que a minha dor seja muito grande, Jesus levou a minha, mas a do mundo inteiro junto. Imagina então foi o peso. Tudo de uma vez. Todas as depressões de uma vez. Todos os arrependimentos de uma vez. Meu Deus, tudo de uma vez. E aí, o que acontece? Vamos voltar pro texto. E aí Jesus foi lá no Getsemane, lá na prensa, pela segunda vez orou dizendo, Pai, meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. As pessoas conhecem outra tradução, né? Ele diga assim, Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Contudo que seja feito conforme a tua vontade. Tua vontade. Deus, ele ouve todas as nossas orações, certo? Certo. Mas ele vai responder tudo do jeito que a gente quer? Nunca. Graças a Deus. Na grande maioria das vezes, ele não faz do jeito que a gente quer. Ele faz o oposto. Porque o que ele faz é muito melhor do que o que a gente pensa. Já parou pra pensar se Deus tivesse atendido todas as suas orações? Eu não estava casado com nem você. Eu estaria aqui, com certeza. Se Deus tivesse atendido todas as minhas orações, eu não estaria aqui hoje, nem você aqui. Você já orou pra algum ex-namorado? Você já orou pra casar com algum ex-namorado? Claro que sim. Graças a Deus, Deus não ouviu. Então, já lembra aquele dia que você estava com raiva? Se sentindo traído? Não se compara com o que Jesus sentiu, mas já pensou nesse dia que você se sentiu assim? Meu Deus do céu! Já pensou nesse dia? Não se compara com o que Jesus sentiu. Não chega nem aos pés do que Jesus sentiu. Mas você já se sentiu sozinho e precisava de alguém ali para orar com você? Alguém que falasse assim, tô contigo e não te largo, tô contigo e não saio de perto de você? E essa pessoa saiu? E essa pessoa não esteve com você? Não ficou com você? Quantas Como você vezes, sentiu? Né? Nossa, quantas vezes sentimento de abandono, de traição, sentimento de vulnerabilidade, de fragilidade. Mas Jesus, ele é interessante porque a gente acabou de falar ali que
citando João 10, que Jesus, ele optou por passar pela cruz, né? Sim. Mas ao mesmo tempo ele ora pro Pai dizendo, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Não fica meio contraditório? Como se explica isso? Jesus, ele ao mesmo tempo que ele fala, Pai, afaste de mim o cálice, depois ele fala, não, eu tô passando porque eu quero. Mas Jesus queria ou não? Aí tem um grande segredo, tem um grande segredinho que eu quero dar uma dica para vocês. Não existe, humanamente falando, uma cura, estou excluindo a ansiedade de problemas químicos, tá? Aquela questão de alguma serotonina existe, mas eu tô tirando isso de lado. Mas não existe uma solução para a ansiedade neste mundo a não ser a oração. Em Filipenses capítulo 4, verso 6, diz assim, irmãos, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidos diante de Deus, as suas orações, súplicas, papá. Não, mas em tudo, viu? Em tudo, sejam conhecidos diante de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Ele dá todos os exemplos, agradecimentos, pedidos, necessidades, súplicas, etc. Sim. Aí ele diz que após orar, a sequência do texto é, então a paz que excede todo entendimento, ela vai abundar ou preencher o teu coração. Por que Jesus ora, então, pedindo algo, mesmo não querendo aquilo que ele pediu? Porque ele sabia que sem oração não tem cura de ansiedade. Nossa. Então Jesus, ele ora, mesmo sabendo que ele tinha que passar por aquilo, porque a oração é a melhor, aliás, a única arma eficaz contra a ansiedade. Prova disso? Deus manda um anjo para consolar ele naquele momento. E não somente pela ansiedade, mas porque é a nossa maior forma de comunicação com Deus. Qual o melhor remédio que você tem para sua alma? Seja ansiedade, tristeza, seja felicidade, seja qualquer coisa. É a oração, mas qual a melhor forma de você se comunicar com o seu pai? Não é? Como que você se comunica com o seu pai? Meu pai terreno ou meu pai celestial? Seu pai terreno. Ah, eu tenho que estar em contato com ele, quer estar perto dele, abraçar ele. Né? É fato que a gente precisa estar perto das pessoas que a gente ama. Então, eu amo o meu pai. Quando eu me relaciono com meu pai, eu converso com meu pai, eu abraço meu pai, eu beijo meu pai. No Dia dos Pais, eu falo que o meu pai é o melhor pai. Fora do Dia dos Pais também. Por quê? Porque a gente fica, não é? Não é assim que funciona? Agora, como é que a gente pode chamar ele de nosso pai se a gente não tem um relacionamento com ele? A oração é o relacionamento que nós temos com Deus. Eu costumo dizer que é remédio para nossa alma, é cura para nossa alma. A oração é a maior manifestação de alguém que tem fé. É a maior prova de que existe fé no seu coração. Orar e sem cessar. É lindo isso. Engraçado, eu lembro que quando eu era pequeno, meu pai sempre foi meu amigão, sempre. Meu pai sempre foi incrível de cuidar de mim. E eu me lembro que quando eu era pequeno, eu estudei na escola que é da minha família, dos meus tios. E aí, eu às vezes estava com algum problema e eu estava meio angustiado para fazer uma prova, por exemplo, e eu me lembro exatamente desse dia, eu era pequenininho. Aí eu saí para tomar uma água, eu estava nervoso ali. E aí eu passei assim para tomar uma água e eu vi meu pai sentado lá em cima, sabe? Na diretoria, assim. E quando eu vi ele, eu fiquei mó tranquilo. Eu falei, tranquilo, o pai tá aqui. E fui fazer a prova tranquilinho, ficou sabe? Em paz. Fiquei em paz. Por quê? Porque eu sabia que o pai estava perto. Hoje que eu cresci, e hoje que eu entendo que as nossas necessidades espirituais vão muito além de fazer uma prova na escola, mas o gostoso é que, do mesmo jeito que eu ver meu pai me deu paz, eu sei que Jesus está perto, e isso me traz paz também. E quantas vezes a gente não se tranca no quarto para falar com Deus no secreto, e quando a gente sai de lá, a gente sai outra pessoa? Não é? Quantas vezes você já fez jejum? Eu amo fazer jejum, é maravilhoso. Já fez jejum e tava quase desfalecendo assim. Oh, meu Deus, me ajuda. Aí você se tranca no quarto e fala: Senhor, me renova, me levanta, me fortalece. E quando você se levanta, eu sou o Rambo. Misteriosamente, você está bem. Sabe, você não tem medo de nada. É assim quando a gente ora. Por que Jesus orou? Justamente por isso. Exatamente. Ele tinha relacionamento com o pai dele, como nós temos com nosso pai aqui na terra. Nossa, que maravilha, eu tenho um relacionamento com meu pai, que tá até assistindo agora. Tenho um relacionamento com meu pai. Beijo, né? Sogrão, te amo. Com meu pai, com minha mãe, tenho um relacionamento, não é? Mas, gente, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, mas não se compara com o amor de Deus por nós. Não é lindo quando a gente chama ele de pai? Quando a gente diz que ele é nosso pai, pai nosso, né? Uma palavrinha pequenininha que tem um poder tão grande. Então, quando a gente ora, a gente se relaciona com o nosso pai. E esse relacionamento cura a nossa alma, nos acalma, nos faz compreender, né? E as coisas que também não foram respondidas depois, graças a Deus mostra por elas. Por quê. É lindo como Deus faz. Maravilha. Então,
Jesus orando, ele prova que a gente tem duas vantagens na oração. Primeira oração, se for bom, Deus diz sim. Se for ruim, Deus diz não. Porta fechada na nossa vida, se não foi, sempre tem que falar isso, consequência de algum erro. Por exemplo, se eu neguei um imposto, tô preso, é Deus me tratando? É consequência, É né? consequência da besteira que eu fiz. Mas você não fez nada e você está passando um período de deserto, Deus está fechando uma prova. Pode ter certeza que é porque, como ele é conhecedor do porvir, ele está te guiando para um lugar melhor. Então, a primeira garantia é que, se for bom, ele diz sim. Se ele fechar a porta, é porque ele tem um plano melhor. Sim. Segunda garantia, mesmo que Deus diga sim, não quer dizer, Liné, eu quero que você comente isso. E mesmo que ele diga sim, não quer dizer que é na hora que a gente quer. Não, o tempo de Deus. Existe um tempo. Eclesiastes 3 fala sobre esse tempo. Há tempo para todas as coisas. E é bonito quando diz há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Não é lindo isso? Olha que legal, o Onésimo de Paulo é irmão do Osés de Paula. Que legal, eu gosto daqueles cantores antigos. Oh, glória! O rei está voltando. O rei está voltando. Um beijo, querido. Deus abençoe muito sua família. O que eu tava falando? Você tá falando do tempo de Deus. O tempo de Deus. Isso. E a nossa tendência é não aceitar esse tempo. A nossa tendência é reclamar com Deus. Mas por que eu não emagreci ainda, Senhor? Tô louco. Mas Senhor, eu tô fazendo dieta faz 1 hora. Por que eu não emagreci ainda? Faz 50 minutos que eu parei de comer X-Bacon. Como é que eu não emagreci ainda? É a nossa tendência. A gente não faz nada do que deve fazer e já tá reclamando que o tempo já passou demais, sendo que não passou quase nada de tempo. É que a gente tá acostumado com o agora. Com pra imediatismo, ontem, né? pra já. A gente tá num mundo cada vez mais frenético. Onde as pessoas querem tudo para cada vez mais cedo possível, né? As pessoas não têm mais nem capacidade de aguentar um atraso nosso. Não é verdade? Gente, olha que engraçado. Uma vez eu vi um teste, um amigo meu contou para mim que ele foi participar de um processo seletivo para ser vendedor de remédio. Sabe aqueles representantes de uma marca de remédio muito famosa? Representante. Representante. Aí, o que aconteceu? Eles marcaram para 7 horas da manhã a entrevista. Sim. Só que eles marcaram com todos os entrevistados às 7 horas da manhã. Sim. E aí todo mundo chegou no mesmo horário. E aí o entrevistador falou, por favor, espere aqui que eu vou chamar vocês já. Ele deu 8 horas da manhã, não chamou, 9 horas da manhã, não chamou, 10 horas da manhã, não chamou, 11 horas da manhã, não chamou. Quando era 3 horas da tarde, tinha só um cara, os outros tinham ido embora. Desistiram. A vaga foi dele. A vaga foi dele. Por quê? Muita gente olhou como crueldade. Porém, um representante de remédio, ele tem que ficar esperando muitos médicos atenderem. Então não tinha como ter outro tipo de teste. Sim. O melhor teste foi esse. Foi esse. Aí eu vejo que, naquele momento, eu fiquei pensando, falei assim, se a pessoa desistiu às 2h30, ela perdeu a vaga que era das 3. E às vezes eu vejo que Deus ele coloca testes de tempo na nossa vida para ver até onde vai a nossa fidelidade. Só que não é um Deus cruel, não. Ele sabe até onde vai os nossos limites, lógico. Mas o teste do tempo é um teste para saber se você está apto ou não para colher a recompensa que ele tem. Porque quanto mais maduro nós somos, maior é a bênção que ele derrama. Mas não é incrível que os discípulos aqui, desse texto que nós estamos lendo aqui, Jesus estava no Getsemane, não é incrível que os discípulos caminhavam com Jesus 3 e anos ainda já, assim eles não passaram no teste do tempo? Não é verdade? Eles caminhavam com Jesus já há 3 anos, eles conheciam Jesus, né? Conhecia de andar junto, de comer junto, de lanchar junto, de almoçar junto, de caminhar junto, de um ficar com raiva do outro, depois se entender. Imagina. Né? Imagina isso. Porque tinha isso, seres humanos, né? Porque todos eles discutiam para ver quem era o maior que ia ficar do lado de Jesus. Então. Eles que caminhavam com Jesus não passaram nesse teste do tempo. Porque Jesus foi ali orar. Olha, se curvou e orou. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feito conforme a tua vontade. Quando ele volta, eles estavam dormindo. Não passaram do teste. Não passaram no teste do tempo. E assim nós não passamos em muitas situações. Porque a gente perde a paciência, não aguenta esperar, acha ruim, se desespera e desiste. E olha que incrível. Todos os apóstolos, os discípulos que depois foram nomeados apóstolos, todos eles, os 12, tirando Judas, né, que enfim, morreram e morreram de morte matada, como se diz por aí, né? Uhum.
Agora, teve um deles que não fugiu no momento da crucificação. Teve um deles que não abandonou Jesus e teve um que ficou debaixo da cruz junto com Jesus na hora da morte. Quem foi? João. E não é não é uma coincidência que a maior revelação da Bíblia, que foi o Apocalipse, foi dada para ele. É verdade. Então, as maiores revelações estão guardadas para quem espera. É verdade. E sabe o que é interessante também? A gente vê nesse texto, não sei se a gente vai ler mais para frente, mas a gente vê nesse texto mais para frente que Pedro estava ali, não é? Você prefere ler? Depois eu falo? Quer que eu leia? Tá bom. Não, Pedro estava ali com Jesus. E acontece algo antes de Pedro se manifestar, não é? Mas o que Pedro faz? Pedro fica indignado com aquela cena, se revolta e ele usa a espada dele. É melhor ler, né? Tá quebrando. Melhor ler. Depois vamos ler então. Continua. Verso 42. Quando chegar nessa parte, você faz o comentário que Deus te disse. Então, indo Jesus, outra vez orou, Pai, afaste de mim o cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Verso 43, Mateus 26, 43. E voltando Jesus, achou os discípulos outra vez dormindo, porque seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Ele orou 3 vezes, você viu que Deus não respondeu na primeira, ele teve que orar 3, aquele negócio da insistência na oração. E ele sendo Deus. E ele sendo Deus. Então chegou junto dos seus discípulos e disse, durmam agora e descansem, pois é chegada a hora. Ou seja, não adianta mais estar comigo, já passou, eles perderam a chance. Eu creio que Deus ele tem coisas, assim, o que é uma vontade plena de Deus para nós vai acontecer. Mas às vezes tem algum benefíciozinho ou outro que por uma desobediência a gente deixa de colher. Levantai-vos, partamos, é chegado o que me trai. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e varas e paus, enviadas pelos príncipes dos sacerdotes e anciãos do povo. E o que o traía, aquele que o traía, tinha dado um sinal a esses homens que vieram junto com ele. Olha, aquele que eu beijar, esse é o Cristo. Prendam-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse, eu te saúdo, Rabi, que quer dizer mestre. E beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, por que vieste? Então, aproximando-se eles, tomaram a Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, Pedro, estendendo a mão, puxou a espada, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse, guarde a tua espada. Todos aqueles que lançarem mão da espada morrerão na espada. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar e que o Pai não me daria 12 legiões de anjos? Uma legião são 6.000, 72 mil anjos. Sim. Diga. A gente tem 2 coisas aqui. Foram 2 dores que Jesus enfrentou. Por quê? Um foi a ausência, né, que nós sentimos em muitos momentos quando nós não temos alguém com a gente. Quando nós não temos alguém que ore pela gente, porque nós precisamos de alguém que ore pela gente. Quando nós nos sentimos sozinhos, quando nós nos sentimos deixados. Foi uma dor, uma das dores. A de ser deixado, abandonado. de se sentir sozinho. Essa foi uma das dores, né? Porque o texto, o título do nosso ao vivo hoje é O Mundo é Falso. Nós queremos falar sobre o ponto crucial. Isso até agora foi a introdução. Foi só a introdução. O ponto em que Judas chegou ali. Judas, que também conhecia Jesus, também caminhava com Jesus, também dizia que amava Jesus, também era lero-lero com Jesus, era tudo Jesus para cá, Jesus para lá. Ele entregou Jesus. Então Jesus teve a dor do abandono, a dor da falta de alguém, a dor de se sentir sozinho, de orar, de clamar, e de voltar e eles estarem dormindo, de voltar pela 2ª vez e eles estarem dormindo, de orar pela 3ª vez e perceber que eles continuavam inertes, sabe? Na mesma posição. E a outra dor, que foi a dor da traição. Meu Deus. Imagina a dor da traição. Ela é terrível. Eu imagino que só não foi maior, porque Jesus, conhecedor das Escrituras como ele era, Salmo 22 já diz, né? Sim. Sobre a crucificação, ele já sabia que o amigo íntimo iria traí-lo, né? Sabia. Ele sabia o que iam fazer com ele, que cuspiriam nele, que iam sortear a roupa Você dele. fala da reação de Pedro. De Pedro? Sim, é que pulou, aí eu deixei para falar depois, quando entrasse no assunto. Tá. Agora, uma coisa que é interessante isso é aí que eu quero... Esse, na verdade, é o ponto do nosso ao vivo de hoje. Quando Jesus beija Judas,
Olha só, eu vou ler os dois adjetivos, né? Que é o tratamento. Veja bem, Judas chega para Jesus e diz assim: eu te saúdo, mestre, e o beija. Uhum. Judas foi falso. Falciano. Judas foi falso. Agora Jesus responde assim: amigo, por que você veio? A que vieste? O que você está fazendo aqui? Pergunta: quando Jesus chama Judas de amigo, ele foi falso? Nem um pouco. Ainda que nós sejamos infiéis, ele continua sendo fiel. Meu Deus. Ainda que a gente erre, ele continua sendo Deus. Ele não perde a essência. Esse é o X. É o ponto. Meu Chegou Deus. no ponto do ao vivo de hoje. Olha, Eliné, nós estamos rodeados de pessoas que podem ser falsas, assim como eu e Eli já fomos falsos muitas vezes com alguém. E podemos vir a ser, não sei, nós não estamos isentos de tropeço. Mas Jesus chamou o traidor de amigo. Isso e ele não foi falso. É porque ele tem um amor tão grande que até Judas, traidor, falso, nojento, Jesus amava ele como amigo. Olha o ensinamento que isso traz para nossa vida. Você tá aí pensando que se você perdoa aquela pessoa que fez uma coisa muito ruim para você, você foi um bocó. Já pensou assim? É verdade. Tá aí pensando que você é um pobre coitado, tadinho, olha o quanto me fazem de mal e eu continuo sendo bom, continuo indo lá naquela casa. Eu continuo indo naquela casa, eu continuo cuidando daquelas pessoas, eu continuo abençoando aquelas pessoas, eu dou até presente para aquelas pessoas e olha o que elas fazem comigo. Você está certo, meu amigo. Você está fazendo o que Jesus manda, o que ele fez. Judas foi falso com ele, mas não é porque o irmão é falso com você que você precisa ser também. É isso. Não é porque o irmão faltou em algum momento com você que você vai fazer a mesma coisa com ele. A gente não paga o mal com o mal. Você não precisa. Mesmo que a nossa carne queira em muitos momentos, porque ela grita. Em muitos momentos ela grita, mas Jesus não deixou de ser Deus, mesmo diante da maior traição do mundo. Sabe, olha que interessante, olha, as coisas de Deus são incríveis. Eu preciso fazer mais ao vivo com você. As coisas fluem. Quando eu reajo, presta atenção nisso aqui, né? Não leia agora que você precisa ver isso. Quando eu reajo conforme a minha carne quer, eu tenho uma satisfação momentânea. Sim, verdade. É igual comer um chocolate, que você tá muito desejando. Aí depois passa. Mas as satisfações da carne, elas duram muito pouco. É um pico de orgasmo muito grande e depois passa. É verdade. Já as reações conforme o espírito, na hora é ruim. Na hora é ruim. Você se sente otário, você fica pensando em casa. Você já viu o final de discussão, você fica pensando em casa, por que eu não disse aquilo em tal hora? Ou eu poderia ter dito aquilo em tal hora? Quantas vezes? Mas, depois que passa aquela adrenalina e os hormônios baixam, você dá glória a Deus porque você reagiu como Jesus. É verdade. As satisfações da carne são explosivas e momentâneas. As satisfações do espírito são mais demoradas, porém, elas são perenes. São. Elas trazem consequências boas para nossa vida. É uma colheita que a gente está colhendo depois de anos e anos. Porque naquele dia a gente não destratou quem nos destratou. Porque naquele dia a gente não pagou o mal com o mal. É lindo isso. E Jesus nos dá tantos ensinamentos para a vida que se a gente prestar atenção, a gente muda até. A gente até amadurece mais, sabia? Porque ali Jesus queria que os discípulos orassem com ele. Ali Jesus estava ali pela segunda vez, vocês estão dormindo de novo, orando pela terceira vez, mas gente, será possível? Eu tô orando e ninguém tá fazendo nada, ninguém se movimenta, ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém olha para mim. Aí vem mais para frente o outro que era discípulo dele, que era apóstolo, que caminhava junto com ele. Aí traz Jesus, dá um beijo no rosto de Jesus, aquele que batia as mãos nas costas, sabe aqueles tapinhas nas costas? Nossa. Irmão, você é meu amigo, você é meu brother, cara. Quando vira as costas. Ai, quando a pessoa vira as costas, nem te conto. E já percebeu aquela fofoca sutil? Nossa, você viu o que fulano fez? Não, mas você viu o que aquela menina faz? Meu Deus do céu. Não, mas eu amo aquela pessoa. Eu amo demais aquela pessoa. Jesus enfrentou isso também. Meu Deus. Jesus viu isso também. E sabe o que é pior? Quem mais nos machuca não são as pessoas distantes, porque se é distante, se não tem muito relacionamento com você, como é que vai te machucar tanto assim? Quem te trai é quem está perto de você. A traição foi enorme porque era alguém que caminhava com Jesus. É isso. E sabe o que eu quero tirar de lição disso tudo? Quero mandar um beijo para minha sogra amada, Rubias.
Rubinéia. É mãe da Elinébias, é a Rubinébias. Não é Elinébias, é Elinéia. E eu quero mandar um beijo pra minha mamãe também, tia Lalá. Que bom que vocês estão aí. Agora, gente, qual é a lição que nós queremos tirar desse ao vivo? Você não precisa reagir como as pessoas do mundo. Você foi chamado para ser impactante. Essa palavra impactante está mexendo na minha cabeça. Jesus chamou eu e você para que nós sejamos o diferencial do lugar onde Deus nos colocou. Se eu for reagir como as pessoas são, ou como as pessoas merecem, ou como eu até tenho vontade, eu me torno mais um da multidão. Igual. Eu me torno só mais um ali no meio. Mas Jesus chamou eu e você para que nós sejamos excepcionais. Deus que chama homens ordinários, ordinário no sentido de normais, para fazerem coisas extraordinárias. Sim. Então, como que a gente impacta o lugar? É sendo diferenciado. Hoje eu fui almoçar, só aí você guarda essa história para você contar. Hoje eu fui almoçar e aí eu cheguei num lugar, tava cheio de gente ali, e aí uma moça entrou ali, uma moça que trabalha no banco, muito querida, chama Natália. E aí ela entrou e uma funcionária dela fez uma idiotice enorme no banco, fez uma besteira, mas digna de ter sido demitida, de tão besta que foi o que ela fez. E aí veio todo mundo e começou a brigar com essa Natália. E aí ela chegou pra mim, ela estava do meu lado. Ela virou e falou assim, nossa, eu vou chegar agora lá e, nossa, eu já vou descascar todo mundo, eu vou chegar arregaçando todo mundo. Eu peguei pra ela e falei assim, não, você não vai. Porque Jesus te chamou para fazer a diferença. Você vai chegar lá, você vai trazer solução e paz para aquilo. Porque se você causar briga, você só vai ser mais um dos que brigam. Você vai ser o diferencial lá. Ela olhou assim para mim. Ela falou, como que eu vou fazer isso? Eu falei, primeiro, você joga o seu cabelo para trás e você vai dizer para você mesma, sou filha de Deus e plena. Aí ela fez isso. Ela jogou o cabelo, eu sou plena mesmo. Eu falei, agora você vai lá e você vai ser luz naquele lugar. Ela falou, Dani, você tem razão. Glória a Deus. E foi. Esse é o diferencial que Jesus quer que causemos no mundo. Eu fui diferencial para ela e ela foi diferencial lá. Verdade. Olha que interessante. Você me fez lembrar o que eu ia falar sobre Pedro. Olha que mágico. É verdade, gente. Olha só. Depois que Judas chegou e disse, Rabi, abençoada, toca aqui, ó. Deixa eu bater nas suas costas aqui. Te amo, cara. E deu um beijo no rosto de Jesus. Como é que ele fez? Ele deu um beijo Como é que foi? no rosto de Jesus. Aí o que acontece? O que Pedro faz? Pedro levanta a espada e Pedro fica indignation. Pedro não gostou daquela história. Que ele tá mexendo com meu Jesus? Mas que é isso? Pegou a espada, o que ele fez? Ele reagiu. Reagiu. Ele cortou a orelha de Malco. Não era Malco? Malco, exatamente. Aí o que Jesus disse? O que Jesus disse pra ele? Ele falou assim, filho, guarda essa espada. Se eu precisasse de ajuda, eu orava. Mandava não preciso disso. Não precisa. Mas o que eu quero falar sobre isso? Você falou de João, né? João foi quem esteve com Jesus na cruz. Qual era o único discípulo ali? Foi o que você disse? Só ele. Só João. Ele, Maria Madalena e Maria, mulher de José. Só. Pedro não estava. Agora, o interessante, entre Pedro e João, quem você acha que era mais... Quem era mais proeminente entre Pedro e João? Quem aparecia mais? Com certeza era o Pedro, ele era mais velho, né? Mais importante e tal. Pedro também era sanguíneo. Pedro também era expansivo. Pedro também era aquele camarada que a galera gostava, creio eu. Ele devia ser o que fazia piada, Pedro real. tinha personalidade forte. Pedro aparecia. Pedro não era daquele calado. Perceba nas coisas. Na hora que Jesus calado. Andando na água, ele que levanta também, falou, eu quero ir aí também. Pedro era corajoso, eu quero ir pra essa água aí também. Mesmo que no meio do processo ele começa, meu Deus do céu. Mas ele foi. Pedro era assim. Então, no momento em que ele viu aquele fuzuê todo, que Jesus estava sendo preso, não, eu não vou deixar. Pego a minha espada e eu vou resolver isso agora. Acontece que o que Jesus espera de nós não é essa reação. Como é que Pedro estava sendo luz no meio das trevas se ele fez igual a qualquer pessoa? Qualquer pessoa faria o que ele fez. Eu faria o que ele fez? Se ele fez a mesma coisa, qualquer pessoa faria, que diferença ele estava fazendo? Nenhuma. Jesus, a ordem da Bíblia é que seja a vossa moderação reconhecida dentre os homens. Seja a vossa moderação, a sua mansidão, o seu espírito calmo. Eu sei que é difícil, mas em Jesus é possível. Pedro, ele reagiu conforme os captores. Pedro deu para aquelas pessoas que estavam indo capturar Jesus só mais prova de que realmente Jesus era um embusteiro, um rebelde.
Pedro demonstrou que ele era exatamente o que as pessoas diziam que ele era. Ele agiu na carne. Ele agiu na carne. Agora, quando Jesus dá um beijo em Judas e chama Judas de amigo, eu tenho certeza que aquilo impactou as pessoas ao redor. Porque as pessoas falam, como que alguém... Porque a reação de Pedro foi, eles olharam e falaram, tá vendo? É isso aí que dá, não segue a lei, é um judeu rebelde, fica seguindo esse Jesus, nada mais normal do que ele partir para a espada e para a briga. Agora, quando eles veem Jesus dando um beijo no rosto, falam, que homem é esse? Nisso há diferença. Que homem é esse que na hora que ele é traído, ele dá um beijo e chama de amigo? É verdade. O impacto que as ações de Jesus causavam eram muito mais cortantes do que a espada de Pedro. Porque é lindo, eu vou falar um salmo que Deus tem falado muito ao meu coração aqui, e é muito lindo isso. Jesus, ele tinha um coração puro, ele tinha as mãos limpas. Jesus não tinha pecado nele. E no Salmo 24 diz exatamente isso. Quem é que vai subir, né? Quem vai subir na montanha de Deus, que eu estou numa versão bem antiga que eu estou amando, tá? Essa versão é uma das que mais se aproxima do original. Essa versão é, assim, maravilhosa, né? Tô amando. Qual versão que é essa, sabe? É a de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém? Sim. Ah, sim, ela é a mais antiga. Uhum. E diz assim nessa versão, Salmo 24, versículo 3. Quem pode subir a montanha de Deus? Na sua versão, ele deve dizer, quem poderá entrar no tabernáculo de Deus? E a resposta é linda. Davi que falou. Ele disse assim, ó, quem tem mãos inocentes e um coração puro. Quem não se entrega à falsidade. Judas se entregou ou não se entregou à falsidade? Completamente. E ele não tinha mãos limpas. Não tinha mãos limpas e não tinha coração puro, de jeito nenhum. E olha o que é lindo que essa versão diz, que ele não se entrega à falsidade. Ou seja, a falsidade está sempre ao derredor, porque o diabo é falso, é o pai da mentira. O diabo anda ao nosso derredor. A falsidade está sempre à espreita, esperando que a gente caia, esperando que a gente engula aquela bronca e seja falso com as pessoas, né? Só que a palavra diz que aquele que tem mãos limpas, aquele que tem coração puro, aquele que não se entrega à falsidade, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa ela vai habitar na presença do Senhor. Meu Deus. É lindo isso. Gente, ó, eu quero falar uma coisa para você tirar da sua cabeça que os benefícios de se andar com Deus são só para a glória. Isso é uma grande besteira. Os benefícios para a glória são maravilhosos, claro, mas Deus quer que você tenha uma vida plena agora. Agora também. Mas para que nós possamos viver a vida plena que o Senhor tem, nós temos que ser pessoas impactantes. O Senhor não vai dar munição na mão de soldados que não atiram. E o que é esse atirar? É metralhar a palavra de Deus no mundo, não só através de palavra. Não é levantar a espada. Não é levantar a espada, porque o levantar a espada não é impactar. É isso que eu quero que você entenda. Não faz diferença nenhuma, né? Não, você é só mais um. Se você briga, você é só mais um. Se você responde com grosseria, você é só mais um. Se paga o mal com o mal também. É só mais um. Se você é tarado, você é só mais um. Se você é murmurento, é só mais um. Você faz parte de um povão. Agora, quando você reage conforme Jesus Cristo, aí você passa a ser uma pessoa diferenciada e especial. E aí o Senhor olha para você e fala, deixa eu derramar bênção nesse menino, porque ele levanta a minha bandeira, ele é prova do meu amor aqui na terra, então eu quero que a luz dele brilhe cada vez mais. Você tá falando Salmo 24 mesmo, porque isso aí. Diz no versículo mais à frente, versículo 5, que quando nós temos o coração limpo, coração inocente, as mãos inocentes, o coração puro, que não se entrega à falsidade, que não faz juramentos que não vai cumprir, a gente recebe do próprio Deus a bênção. Ele mesmo se encarrega de nos abençoar. Por quê? Porque ele tem o controle de toda a terra. É tão fato e tão verdade que a palavra diz que ele conhece os corações, ele sonda os corações, ele conhece os corações, sabe? Salmo 34 diz que nós podemos provar do Senhor, provai e ver de como ele é bom. E provar do Senhor, provar do Senhor é também renunciar à carne, é também matar a carne, e é sim pagar o mal com bem. Pagar o mal com bem, sabe? Se te beijam no rosto e você sabe que é com falsidade, se dá um tapinha nas suas costas, você sabe que é com falsidade, ainda que doa, você não vai ficar em prejuízo se você abraçar e chamar de amigo. Você não vai estar sendo falso se você abraçar e dizer, conta comigo. Você não vai estar, porque você não vai mudar a sua essência. E sabe qual é o segredo para isso? Eu lembro que uma vez eu tinha muita raiva de uma menina, porque ela entrou na igreja e ela dava beijo em todos os meninos. Ela me dava muito problema com os jovens. Ela era uma menina muito bonita e ela queria pegar todos os meninos.
E eu tinha muita raiva dela, sendo bem sincero, eu tinha raiva dela. E um dia eu chamei ela pra conversar, pra rasgar ela, pra rasgar, porque não tava mais dando. Sabe aquela história de um pouco de levedo, levé da massa inteira? Uhum. Um pouco de fermento, né? Levé da massa inteira. Ela tava sendo aquele pouquinho de fermento que tava causando na massa inteira. E eu chamei ela pra conversar com raiva dela, sendo sincero. A minha intenção era até falar pra ela nem ir na igreja mais, pra parar de atrapalhar os outros. Aí ela pegou, Eli, e me contou o porquê que ela tinha tantos problemas com sexualidade. Ela contou dos abusos dela, dos problemas que ela passou. E eu passei a olhar para ela, não mais com raiva, mas eu passei a olhar para ela com dó, com uma pena, sabe? Uma misericórdia. E aí eu entendi que as pessoas não são ruins porque elas querem. As pessoas não brigam com nós, com a gente, conosco, porque elas querem. É porque o diabo quer usar para causar intriga. Contaram para mim uma história muito forte eram dois vizinhos muito amigos. E um dos vizinhos tinha um cavalo e o outro tinha um jardim muito lindo. Aí o diabo foi lá e cortou, é uma lenda, tá? O diabo foi lá e cortou o cavalo que estava amarrado, cortou a corda, aí o cavalo pulou o coisa e comeu toda a flor do vizinho. Aí o que os vizinhos fizeram? Um matou o outro, brigou e um deu tiro no outro, para resumir muito a história. Só que eles não tinham ódio um do outro. Vocês estão entendendo? Eles não tinham raiva um do outro. Era o diabo que fez aquilo para provocar. Na realidade, no final dessa história, ele diz assim, mas eu não fiz nada, não fui eu, eu não precisei fazer muita coisa, o diabo falou, não precisei fazer muita coisa, eu só soltei o cavalo. Às vezes ele faz só isso, ele só solta o cavalo. Só solta o cavalo, a gente que faz o resto. Eu não posso ter errado as pessoas, gente. Não dá, a briga não é com elas. É isso que eu quero que você entenda. A sua briga não é com quem te fez mal, a sua briga é com quem usa a pessoa que te fez mal. O inimigo das nossas almas, ele é o maldito. A gente não pode brigar com nossos irmãos. E as pessoas que são falsas? Como é que você explica? As pessoas que são falsas, elas vão responder pela falsidade delas. Agora a gente tem que ser prudente, né? Se você sabe que a pessoa é falsa, você não vai dar intimidade para ela, você não vai abrir sua privacidade com ela, mas nem por isso você vai tratar ela mal. Você vai continuar sendo amor, porque afinal de contas a gente tem que impactar a pessoa de algum jeito. É isso. Certo? Certo. Vamos orar? Vamos orar. Quer falar mais alguma coisa? Não, é isso. É isso. É isso. Fala. 41 minutos. Tá bom, né? Bom demais. Você ora por eles, Elinéia? Para que Deus nos ajude, porque, gente, é tão mais fácil responder e mandar para aquele lugar, né? Difícil a gente voltar para casa e orar por quem nos fez mal. Verdade. O Senhor é poderoso. Ora pra gente, por favor, bem. Amém. Senhor, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha direcionar os nossos passos. Que o Senhor direcione os passos do teu povo que agora nos escuta, Pai, que ouve a tua palavra por meio das nossas vidas, Pai. Isso é verdade. Que o Senhor venha endireitar realmente os passos do teu povo, Pai. Em muitas situações nós reagimos como o mundo quer, porque o mundo jaz no maligno. O mundo anda falso porque o mundo é falso, Pai. Nós sabemos disso, desde o princípio nós sabemos disso. E nós sabemos que a verdade está somente em Jesus. Aleluia, nós sabemos verdade, que quando nós Pai. buscamos a presença dele, a verdade dele toma conta de nós. Glória a Deus. E aquele que era falso já não é mais, porque Glória conheceu Jesus. Glória. Aquele que falava dos irmãos com ardilosidade já não fala mais, porque conheceu Jesus. Aquele que mentia já não mente mais, porque conheceu Jesus. Nós vamos te pedir, Pai, que a tua verdade inunde o nosso coração. Amém, que a tua verdade possa nos dominar. Que nós sejamos controlados pelo Espírito Aleluia. Santo e não por esse mundo. Que a gente não reaja, não haja em conformidade com o que o mundo é, com o que o mundo quer. Mas que a nossa reação seja de acordo com a tua vontade, Glória Pai. Deus, que nós Pai. possamos exaltar o teu nome todos os dias. Pai. Em todas as situações que nós possamos exaltar o teu nome. Como aquelas pessoas, Pai, que infelizmente são falsas. Com aquelas pessoas que acham que agindo assim conquistarão algo nessa terra, Pai. Que nós possamos dar a elas o nosso melhor. Amém, é isso. Que nós consigamos fazer como Jesus fez, porque Ele nos ensina. Amém, Jesus. Ele é o caminho que nós devemos seguir. E Ele beijou, e Judas beijou o rosto de Jesus e Ele chamou Judas de amigo, Pai.
Ele chamou Judas de amigo, porque Judas podia não ser amigo de Jesus, mas Jesus era amigo de Judas, Pai. Porque Deus não perde a sua essência, então que nós também não percamos a nossa essência de adoradores, Pai. Que no meio de uma multidão que faz tudo o contrário, que no meio de uma rodinha de escarnecedores, nós sejamos a diferença, Pai. Que no meio daqueles que se levantam para que com mentiras, com palavras lisonjeiras e mentirosas, tramem e falem mal dos outros, nós sejamos a diferença. Que no meio daquele povo que com justificativas mentirosas digam e falem mal de nós, que nós sejamos a diferença no meio desse povo. Que nós façamos a diferença, que o Senhor venha nos proteger da língua maldita, da língua ferina, Pai. Que o Senhor venha nos proteger da falsidade, mas não tem como nós vivermos longe da falsidade, porque a falsidade está no mundo. O mundo jaz no maligno. O Senhor diz que nós enfrentaríamos muitas aflições, mas que nós devíamos ter bom ânimo. Então, Pai, enche o nosso coração de ânimo, enche o nosso coração de fé, enche o coração do teu povo de fé, enche o coração do teu povo de alegria, de expectativa. Tem muita gente que já se frustrou e que pensa em desistir, e que pensa em não continuar, e que acha que é difícil demais se relacionar com as pessoas, porque as pessoas são difíceis e são falsas, Pai. Mas nós sabemos que a igreja é um hospital. Nós sabemos que toda igreja é um hospital, e ali o Senhor age, usando a vida de um irmão na nossa vida como uma lixa, que nos lixa para nos melhorar, amém, Senhor. Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, como Jesus orou, se possível, afasta de nós esse cálice, mas quando nós tivermos que enfrentá-lo, como Jesus teve que enfrentar, que nós possamos agir como ele agiu, que nós possamos reagir como ele reagiu, com graça, com sabedoria, com humildade, com amor, sendo o amor que ele sempre foi. Pai, quando nós formos injuriados, quando nós formos perseguidos, que nós consigamos orar por essas pessoas. Amém, Pai. Que nós consigamos amar aqueles que são nossos inimigos declarados, Pai. Que nós consigamos orar por aqueles que nos perseguem constantemente, que com falsidade esperam, à espreita, o momento em que nós vamos cair. É verdade, muitos, nós sabemos, e muitos vivem assim. Eles esperam o momento em que nós vamos cair para que eles olhem e digam, vejam, ele caiu, vejam, ela caiu. Muitos esperam o momento em que nós vamos cair para que eles digam, bem feito, bem feito. E a tua palavra diz que malditos são os que dizem bem feito. Pai, que nós possamos exaltar o teu nome. Que nós possamos, Pai, irradiar a tua luz sobre essa terra. Amém, que em todas as situações e todas as maldições que o inimigo lançar contra nós, usando bocas que se entregaram a ele, bocas que não te conhecem, bocas que agem com falsidade, que o Senhor venha fazer o contrário. Pai. Que o Senhor transforme toda maldição em bênção, amém, Pai, para que o teu nome seja exaltado e que no meio da multidão de falsidade, nós sejamos de Jesus, de verdade. Nós façamos a diferença de verdade, Pai. E no coração daqueles que pensam em desistir, que acham que não tem saída, ou no coração daqueles que vão assistir depois e que se afastaram da igreja por conta da falsidade das pessoas, que se afastaram da igreja porque acham a igreja um local muito mais falso do que no mundo, Pai. Em nome de Jesus, resgata essas vidas, amém, Pai. Que toda frustração vá embora, porque o homem erra mesmo, o homem cai mesmo, mas nós, quando estamos firmados em Jesus, nós agimos no Espírito e não na carne, aleluia, Pai. Em nome de Jesus, renova a fé desse povo que está frustrado, que está cansado de ver falsidade, de ver falcatrua, de ver mentiras, que esse povo seja renovado, Pai, para que o teu nome seja exaltado, que nós façamos a diferença e que Pai, todas as nossas reações sejam de acordo com a tua vontade. Glória a Deus. Para que o teu nome venha a ser exaltado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tem muitas pessoas que não conseguem orar. Ora por essas pessoas. Porque não consegue orar? Tem gente que... A gente falou no início do ao vivo sobre oração, né? Jesus orou ali quando ele estava prestes a ser entregue, a ser preso. Ele orou. E se sentiu sozinho, porque ninguém orou com ele. Os discípulos adormeceram. E muitas pessoas se sentem sozinhas e elas querem recorrer a alguém. Mas aí, elas não têm ninguém. Só que aí elas se esquecem que elas têm um Deus que escuta a oração delas. E elas se sentem sozinhas porque elas esperam de alguém aquilo que só Deus pode dar para elas, entendeu? É verdade. E nós precisamos ter como é que fala? O costume diário de falar com ele. Tá. O hábito. Tem que ser um hábito. Amém. Então vamos lá. Senhor Deus, amado Pai, o Senhor é poderoso, Pai. O Senhor é querido demais, Pai. Senhor, tudo que o diabo quer, Pai,
eu vejo que é transformar as pessoas independentes de outras pessoas, Pai. É verdade. Pessoas dependentes de líderes, pessoas dependentes de pastores e pastoras, pessoas dependentes de um discipulador, de uma discipuladora, Pai. É ótimo ter líderes, Pai. Eu sei que o Senhor levanta pessoas para cuidar de nós. Mas, Pai, não existe nenhuma pessoa que irá substituir a tua paternidade em nossas vidas, Pai. Não tem como, Pai, uma pessoa não entender, Senhor, que ela não precisa de ninguém. Se ela tiver alguém para orar com ela, maravilha, mas se ela não tiver, maravilha do mesmo jeito. Porque o livre acesso ao seu trono foi dado através do sangue de Jesus Cristo. Através da morte de Jesus Cristo, o véu foi rasgado. Eu tenho acesso ao trono, à presença, ao joelho do Pai, ao colo do Pai, aos braços do Pai. Eu posso te abraçar quando eu oro, Jesus. Ainda que eu não tenha ninguém, eu nunca posso dizer que eu estou sozinho. Essa pessoa que está me assistindo, Pai, que ela se sente uma moça sozinha, um rapaz sozinho, que ele não crê, ele não consegue ver ninguém que possa ajudá-lo. Pai, que o Senhor mostre que o Senhor é o Consolador pleno, que eles... Se o Senhor mandar alguém para ajudá-los, glória a Deus, mas se não tiver ninguém, que mesmo assim o Espírito Santo de Deus é toda a companhia, todo o consolo e todo o abraço que ele precisa, e isso vai confortá-los em nome de Jesus Cristo. É isso que eu te peço, Pai. Te amo, te amo, te amo. E a oração renova mesmo as nossas forças, viu? Se você ainda está cansado, sobrecarregado ou angustiado depois dessa palavra, ore agora. Tem essa experiência sua com Deus, de oração. Isso vai renovar a sua fé, vai renovar a sua força, vai te fazer outra pessoa, porque quando acaba a oração, os problemas podem continuar ali, do mesmo jeito. Na grande maioria das vezes, eles estão ali. Eles podem continuar, mas você muda naquela situação. A sua reação é diferente naquela mesma situação. Às vezes Deus te coloca, às vezes não, ele vai te colocar na mesma situação de novo, só para que a sua reação possa ser diferente. E é fruto de oração. Quando você persevera na oração, você vê a diferença na sua reação. Você fica mais maduro, perfeito. Né? Quanto mais cheio de Jesus, eu reajo mais como ele, menos como eu. Quando você persevera na oração, existe diferença na sua reação. Não se sinta otário, viu? É não isso. se sinta otária. Saiba que Deus se alegra de você. Mesmo. Agora, eu não posso terminar o ao vivo sem dizer que abençoe essa obra. Faça parte. Clica aqui para mim, bem, por favor. Aqui no comentários. Não, aqui, aí. Me mande um e-mail, daniel.saad@uol.com.br. Eu te mando as crônicas, lá tem os dados, você vai ser abençoado pelos textos também, não só pelos vídeos que eu e ele postamos, os textos que nós postamos, as mensagens e tal. Essa obra não tem patrocínio, entre aspas, de igreja nenhuma. A gente não é mantido por igreja nenhuma. Somos missionários sem a manutenção de alguma igreja. Quem nos sustenta é o Senhor Jesus através de pessoas que se levantam. Então, que o Senhor toque seu coração, manda um e-mail aí e faça parte. Dani, eu não posso, mas quero receber as crônicas. Pode? Claro que sim. Manda um e-mail, eu te mando do mesmo jeito. Se for da vontade de Deus, você abençoa. Se não for, não tem problema. E a obra não para. Certo, Eli? É isso aí. Quando é que a gente vai parar de pregar, Elinéia? Never. Só quando Jesus voltar. Só quando Jesus voltar, né? Até lá? Até lá estaremos pregando. Estaremos na obra. Deus por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Beijos. Deus abençoe.